Olá, começando mais um episódio do podcast Piscina Limpa, o podcast da Genco com a revista Pool Life. Eu sou a Silvia, da Pool Life. Eu sou o Aleph, da Genco. E hoje a gente vai receber aqui no podcast o Roberto Tavares para falar um pouquinho sobre água turva e água leitosa. Tá imperdível esse episódio. Então, roda a vinheta. Olá, galera. Como todo mundo já sabe, é de praxe no início do podcast, a gente pede para o nosso convidado se apresentar. Por mais que o Roberto já esteja aqui, já tenha participado de outros episódios. Roberto, se apresenta para os nossos ouvintes. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Roberto Tavares, sou representante da Genco, atuo no interior de São Paulo. Além de fazer toda essa parte comercial, a gente também, desde o início do nosso trabalho junto à Genco, nós sempre trabalhamos aí com os treinamentos de mercado, balconistas e também aí nas lives que são tão requisitadas hoje em dia, né? Estou há 25 anos na empresa. É isso aí, então. Vamos começar. Roberto, qual a diferença entre uma água turva e uma água leitosa? Visualmente dá para diferenciar? Dá sim. Na verdade, assim, água turva, embora as duas você vai perder a capacidade de enxergar, por exemplo, o fundo da piscina, né? Você vai ter um problema sério de transparência da água, né? Ela vai perder aquela aparência cristalina que deixa a piscina tão bonita. Água turva é água opaca, água feia, que você não enxerga o fundo. Quando a gente já fala de água leitosa, é justamente, o próprio nome diz, a aparência dela já fica esbranquiçada, com aparência de leite realmente. As duas impedem a visualização do fundo da piscina, mas praticamente o próprio nome diz, água leitosa é esbranquiçada, e cada uma desses fatores, dessas condições aí, podem estar relacionadas a algum tipo de problema. No caso, a água leitosa, ela fica opaca também, igual a água turva? Ela perde o brilho, Roberto? Sim, também perde o brilho, né? Ela fica uma aparência opaca, feia e esbranquiçada. Tá. Entendi. E por que a água fica leitosa? Olha, quando a gente passa a falar aí sobre esses tipos de problema, se for especificar somente água leitosa, né, um dos principais fatores que vão causar esse tipo de problema pode ser o equilíbrio químico da água, né? O equilíbrio químico está relacionado a diversos problemas da água de uma piscina, e um deles é a questão da aparência e a tendência dessa água estar leitosa. Normalmente, quando nós temos um pH alto, né, bem acima da faixa normal, você passa a ter uma água com aparência leitosa. Então, nesse momento, que seria importante a gente verificar é justamente analisar todos os parâmetros da água da piscina. Vamos lá, vamos pegar o kitzinho, nosso GenKit 3 em 1, ou o cloro, o GenKit Cloro e pH. Vamos analisar como está o cloro da água da piscina. Nesse momento, já convém a gente fazer uma análise completa da água. Então, analisar o pH, que pode ser o principal fator da água estar leitosa, e aí eu já sigo com as outras análises. Já vamos aproveitar e verificar a alcalinidade total da água da piscina e a dureza cáustica da água da piscina. Por que uma análise completa? Porque esse equilíbrio químico dos três parâmetros principais de uma água nos proporcionam uma água cristalina. Então, se você tem algum desajuste entre eles,
ou de cada um deles, nós podemos ter problema com a aparência da água. Determinei, então, fiz a análise do meu pH, determinei que ele está alto, aí eu tenho que entrar aí com um redutor com pH menos para baixar e trazer esse pH para as faixas normais e a água volta a ficar cristalina. A água ficar leitosa também pode ter a ver com dureza cálcica? Pode sim. Boa pergunta. Quando a gente passa a ter um excesso de sais de cálcio, que seria um excesso de dureza cálcica na água da piscina, e você começa a perder esse ponto de equilíbrio entre os 3 parâmetros, pH, alcalinidade e dureza cáustica, então eu tenho uma dureza elevada, por algum motivo o meu pH começa a subir também, isso vai causar uma precipitação desses sais, né, tornando essa água leitosa, essa aparência leitosa. Pode-se ocorrer problemas até mais sérios. Quando a gente tem excesso de cálcio na água da piscina, e esse pH também variando para cima, o que pode acontecer? Esses sais de cálcio, além de precipitar, deixar a água feia, também podem se depositar no fundo da piscina, deixando o fundo da piscina áspero, como se fosse uma lixa. Esses sais de cálcio, eles podem se depositar nas tubulações da piscina, né? Recentemente, eu tive um caso na cidade de Jundiaí, onde a loja, inclusive, me mandou as fotos, uma tubulação de uma academia que usou durante um período muito grande o hipoclorito de cálcio com grandes dosagens, e eles tinham uma perca pequena da água da piscina. Então, houve um acúmulo de cálcio muito grande e a tubulação entupiu totalmente. Então, tem essas fotos onde a tubulação está totalmente bloqueada. Por quê? Os sais de cálcio se depositaram na tubulação. Se for tubulação de aquecimento, esse processo pode ser, inclusive, acelerado. É mais fácil esse cálcio depositar nessa tubulação dos aquecedores. Ah, entendi. E quais os principais motivos para a água ficar turva? Legal. Bom, aí podem ser vários fatores, né? Mas quando a gente se depara com esse tipo de problema, a gente vem justamente com algumas perguntas básicas para entender qual foi o padrão de utilização de uma piscina recentemente. Preciso entender se por acaso foi um final de semana com grande fluxo de banhistas que usaram essa piscina, consequentemente um aumento na carga de contaminação da água da piscina. Se não for esse problema, a gente passa a tentar olhar para a casa de máquinas, para o filtro, né? Então, vamos olhar, ver se a areia do filtro não tem muitos anos aí, essa areia já não foi colocada ali, não foi trocada. Então, você tem uma deficiência na qualidade da sua filtração. Pode ser um tempo de filtragem pequeno, baixo, ou seja, não atende à solicitação do fabricante do filtro, né? Então, você vê, existem alguns fatores que podem estar influenciando numa água turva. Essa matéria em suspensão, né? Então, se a gente for dividir e tentar entender cada um desses problemas, quando a gente está abordando o consumidor, a gente vai ter alguns passos diferentes para tentar resolver o problema. Então, tempo de filtragem. Se você detecta que o tempo de filtragem da sua piscina está abaixo do que é o indicado, a gente precisa estabelecer um tempo de filtragem correto.
caso de piscinas residenciais, a gente precisa de, no mínimo, 6 a 8 horas de filtragem diárias para que você tenha todo aquele volume de água da piscina passando pelo menos uma vez pela areia do filtro, né? Então, esse tempo de filtragem tem que ser dentro do adequado. Costumo sempre brincar, e quando a gente está em alguns treinamentos presenciais, a gente pergunta como está o tempo de filtragem dos consumidores, né? E alguns falam, mas ok, eu estou conseguindo manter a minha piscina com 4 horas de filtragem. Eu falo, olha, perfeito. Mas entenda que toda vez que você tem deficiência na filtragem da água, você está tendo que compensar o seu tratamento de alguma forma. Então, quando você filtra menos, eu que sou representante vendo mais. Porque, consequentemente, esse ajuste do tratamento vai interferir no maior consumo de produtos químicos, né? Deficiência na filtragem você vai ter que consumir mais produto químico para manter o padrão de qualidade da água. Tá? Quando a gente fala em água turva e pergunta para um consumidor há quanto tempo não é feita a troca da areia do seu filtro? Já tem aí 4 anos. Com certeza você vai ter um problema e uma deficiência na sua filtragem. Então, fazer essa análise da qualidade da areia e fazer a troca dessa areia frequentemente, dentro do que o fabricante indica, também é muito importante, tá? Garantindo que o meio filtrante está em boas condições, você garante uma boa qualidade da sua filtração. Roberto, então Oi. a filtração ela vai ajudar a prevenir e evitar que a água fique turva? Sim, entenda que o nosso filtro, eu sempre brinco que ele é a nossa lata de lixo, né? Parte da sujeira da piscina tem que ficar retida em algum local e essa é a função do seu filtro. Existem micropartículas de sujeira que são tão pequenas que não conseguem ficar retidas pela areia do filtro, porque os filtros mais utilizados, que são os de areia, eles têm uma capacidade em micras, né, de filtragem. Então, uma sujeira menor vai passar pela areia do filtro e pode retornar para a piscina, causando água turva, ela perde o brilho. Aí a gente tem um produto que é o Genfloc, que é um clarificante e auxiliar de filtração, o próprio nome diz. Ele faz com que essas micropartículas de sujeira se aglutinem, formando um floco de sujeira maior. Quando passar pela areia do filtro, consegue ser retido. Não realizar a retrolavagem no filtro também interfere? Olha, a falta de retrolavagem vai interferir no seguinte. Primeiro, eu tenho um acúmulo de sujeira dentro do filtro, né? E quando o seu filtro está sobrecarregado, você começa, inclusive, poder ter retorno de sujeira para o tanque da piscina. Então, a retrolavagem ela é uma operação que, numa piscina residencial, em torno aí a cada 7 dias, a gente faz uma retrolavagem para eliminar o excesso de sujeira e ter o filtro em condições de retenção para os próximos 7 dias, para o próximo período, para a próxima semana. E a falta de cloro, ela pode ajudar, assim, dar uma contribuída da água ficar turva, Roberto? Pode também. Então, imagina que você teve, por algum motivo, não conseguiu aplicar a dosagem de cloro ideal, ou você vem aplicando cloro poucas vezes na semana, ou numa quantidade menor do que é a carga de contaminante que está entrando em contato com a água, então você passa a ter uma água contaminada. Então, o excesso de contaminação, o excesso de acúmulo
de contaminantes materiais orgânicos, podem ser micro-organismos, como podem ser também matéria orgânica que o próprio banhista deposita na água, com o baixo residual de cloro. Eu não tenho cloro para matar tudo isso e eliminar todo esse excesso de contaminação. Então, isso pode causar água turva também. A água começa a ficar, perde o brilho, vai acentuando essa turbidez, fica feia. Tem piscinas que ficam até meio que acinzentadas, né, pelo excesso de contaminação da água. Então, a falta do cloro, com certeza, é um dos fatores que podem estar influenciando na turbidez da água. Ah, entendi. E uma outra dúvida que eu tenho, Roberto, é assim, vamos colocar, minha piscina tem 20 mil litros, mas eu acho que ela tem 30, então eu estou colocando produto para 30 mil litros, eu estou colocando produto em excesso. Isso também pode causar um desequilíbrio e deixar a água turva? Pode sim. Vamos pensar um dos produtos que eu, inclusive, citei agora há pouco, foi o Genfloc, que é um clarificante e auxiliar de filtração. Um dos erros mais comuns que a gente acaba detectando é o uso excessivo do clarificante, né? Então, quando você coloca clarificante em excesso, ele pode acentuar ou pode vir a turvar a água da piscina, porque o excesso de floculação vai prejudicar a qualidade da água. Então, as dosagens são pequenas, porque são produtos extremamente concentrados, né? Então, você falar aí num clarificante, uma água que está levemente turva, por exemplo, 3 ml para cada 1.000 litros de água, né? Essa piscina tem aí, no caso, 20 mil litros, né? São 60 ml. Se eu olhar 60 ml de produto, eu falo assim, não é possível que só 60 ml eu vou tratar todo esse volume de água da minha piscina. Mas ele é suficiente. Se você coloca em excesso, vai flocular demais, podendo acentuar a turbidez da água. Então, sempre ler o rótulo, verificar exatamente qual a dosagem indicada para cada um dos momentos, para cada um dos produtos, e aplicar dentro do que é uma regra. Então, quando a gente fala do Genfloc, eu tenho aplicação de manutenção para evitar que uma piscina venha a ter um acúmulo de micropartículas e venha a ficar opaca, com a aparência turva. Então, a dosagem de manutenção de um Genfloc é 1,5 ml para cada 1.000 litros de água, uma vez por semana. Eu vou pegar, diluir o produto, espalho ao redor da piscina e ponho ela para filtrar. Se eu já tenho um problema de água que já está opaca, estou tendo dificuldade de enxergar o fundo da piscina. Então, se eu enxergo o fundo, ela está turva, e eu enxergo o fundo, eu posso aplicar 3 ml do Genfloc para cada 1.000 litros. Se eu já tenho um caso extremo, onde ela tem uma turbidez tão acentuada que eu não enxergo o fundo da piscina, aí a gente trabalha com 6 ml do clarificante para cada 1.000 litros de água. Da mesma forma, pego essa dosagem, diluo num balde com água da própria piscina, espalho ao redor dela e coloco a água para filtrar. Uma dúvida que normalmente muitos fazem é justamente acabei de colocar o clarificante. Ponho na posição recircular ou ponho na posição filtrar? Eu normalmente já indico, como o próprio nome do produto diz, ele é um clarificante e auxiliar de filtração. Coloco o produto, deixo o tempo de no mínimo 6 horas de filtragem ligado e depois eu desligo. Parte da sujeira vai ficar retido dentro do filtro. Depois que eu desligar, deixar ele em repouso aí mais umas 12 horas, parte da sujeira pode continuar floculando,
pode vir a decantar no fundo dela, da piscina. E aí eu faço a aspiração dessa sujeira que decantou. Legal. Então, só com a utilização do Genfloc já dá para resolver a água turva. Não, aí é justamente entender qual é o tipo de problema. Então vamos pensar assim. Eu tenho uma água turva porque eu tive um excesso de consumo dessa piscina. Muitas pessoas ontem, uma festa na residência, bastante gente entrou na piscina e hoje ela está feia. Então, com certeza eu tenho um excesso de contaminantes dessa água. Então, além de um clarificante, a gente precisa colocar um produto desinfetante, né, fazer uma oxidação de choque, né, um tratamento de choque dessa água. Então eu entro com supertratamento semanal, que é um oxidante poderoso, ele vai queimar e eliminar todo o excesso de contaminação e matéria orgânica da água da piscina. Nesse caso, supertratamento semanal, eu coloco um pacote de 400 gramas. Voltou. Então, tá bom. Eu coloco um pacote de 400 gramas para cada 40 mil litros de água, mais a dosagem habitual do cloro que você usa, pode ser a dosagem de manutenção, mais o clarificante. Então, poxa, Roberto, então quer dizer que eu posso colocar os 3 produtos juntos? Veja só, você não vai misturar todos os produtos no mesmo balde, mas eu posso entrar. Supertratamento semanal, diluo o produto, espalho ao redor da piscina. 5, 10 minutinhos após, faço a diluição da dosagem do cloro de manutenção. Da mesma forma, pego a água da piscina, diluo o cloro dentro dessa água, espalho ao redor da piscina. 10 minutinhos após, posso colocar o clarificante da mesma maneira e deixar essa água filtrando. Então, com isso, a gente vai ter um tratamento bem eficiente e tanto na parte de desinfecção, são produtos que vão desinfetar a água, supertratamento e cloro, como o clarificante para auxiliar na eliminação de toda essa sujeira também, que pode estar em suspensão da água. Roberto, você comentou que o excesso de dureza cálcica ele vai deixar a água leitosa e vai criar depósitos de cálcio nas paredes e no fundo da piscina. A piscina vai parecer que está ficando com uma lixa. Esses depósitos, dá para remover ele com escovação ou tem que fazer algum outro tratamento para remover? Olha, dependendo da carga e da quantidade de depósito, uma simples escovação não vai solucionar. O que a gente tem que fazer é, primeiro, identificar que essa dureza cálcica está alta. A partir do momento que eu identifiquei que ela está muito alta, acima do normal, que seria de 200 a 400 ppm, para piscinas tratadas com cloros estabilizados, ou em torno de 100 ppm para piscinas tratadas com hipoclorito de cálcio, o que eu devo fazer? Pego uma água de abastecimento, que eu vou medir e vou detectar que a dureza cáustica dessa água de abastecimento tem uma dureza cáustica baixa, e vou trocar parte da água da piscina. Né? Então, eu jogo fora água com dureza cáustica alta e reponho uma água com dureza cáustica baixa. Com isso, eu faço uma diluição e vou aí junto do processo de escovação, eliminando essa incrustação. Nós temos um produto que, embora não tenha na principal indicação dele o auxílio nesse processo de baixar ou evitar o acúmulo de sais de cálcio, mas ele pode nos ajudar nisso, que é o GenQuest. O eliminador de metais, né? Nós temos inclusive uma matéria
de um tempo atrás, aí, alguns anos atrás, que saiu na revista Pool Life, onde justamente mostra alguns testes dele sendo utilizado quando você tem um excesso de cálcio. Então, o GenQuest pode vir a nos auxiliar um pouco nessa questão do excesso de dureza cálcica também. Ah, legal. E areia do filtro, quando a dureza está muito alta, corre algum risco de empedrar a areia? O fato de empedrar a areia está mais ligado ao uso frequente de sulfato de alumínio, fazendo com que o sulfato de alumínio passe pela areia do filtro, tá? Então, isso pode vir a empedrar a areia, muito mais relacionado a isso do que só dos sais de cálcio, que pode acontecer um acúmulo de cálcio ali dentro e a precipitação dele prejudicando a qualidade da filtração. Mas empedrar propriamente dito, a areia, a sílica da areia, está mais ligada ao sulfato de alumínio. E, bom, agora que a gente já falou então das soluções, das causas, tem uma maneira de prevenir a água turva e a água leitosa? Vamos lá. Então, vamos falar primeiro da água leitosa, né? Então, a água leitosa, como eu comentei, um dos principais fatores relacionados é o pH. Então, o fato da gente manter esse nível e esse controle rigoroso do equilíbrio químico da água, controlar o pH, a alcalinidade e a dureza cáustica, vai nos ajudar a evitar a presença de água leitosa. Água turva, né? Então, água turva, eu preciso saber que a minha piscina tem que filtrar no mínimo 6 horas por dia, numa piscina residencial. Então, tempo correto de filtragem. Segundo, fazer a aplicação e aplicar o produto desinfetante, que é o cloro, dentro da quantidade ideal para a sua piscina e com a frequência ideal. Como é que a gente determina isso? É analisando o residual de cloro. Então, existe o kit que vai mostrar se eu preciso ou não colocar cloro na água da piscina. Então, eu tenho que manter residual de cloro o tempo todo na água para, primeiro, ter uma água desinfetada, que não gere risco ao banhista, evitando o acúmulo de matéria orgânica que vai turvar essa água. Então, a manutenção dos produtos desinfetantes, elas são importantes. E eu preciso também entender que fazer uma oxidação semanal com um produto como o supertratamento semanal, isso é muito importante. Porque existem compostos que o banhista deposita na água da piscina, além da gordura do corpo, os cosméticos, existem compostos amoniacais, resíduo de urina, e é para a gente eliminar esses compostos de forma efetiva, eu preciso fazer uma oxidação de choque semanalmente. Então, é aplicar a dosagem de um pacotinho de 400 gramas do supertratamento semanal, uma vez por semana, para cada 40 mil litros de água. Isso vai também nos auxiliar que eu estou eliminando qualquer excesso de contaminante que está ficando dentro da água da piscina. Contaminantes orgânicos e compostos amoniacais. Então, dessa forma, eu evito que a água venha a se ficar turva. E uma outra coisa é fazer a aplicação do clarificante. Clarificante é auxiliar de filtração, que é o Genfloc. Então, de forma... A dosagem recomendada, né, Roberto? Na dosagem recomendada para manutenção semanal. Então, se eu quero evitar a presença de uma água turva, então existe um produto que vai me auxiliar, então, Genfloc. Eu aplico 1,5 ml para cada 1.000 litros de água, né? Deixo essa água filtrando o tempo necessário todos os dias da semana. Dessa forma eu evito que a água fique turva.
Ô, Roberto, aproveitando que você citou o GenQuest, você podia comentar um pouquinho do cuidado que a pessoa tem que ter quando utilizar o GenQuest na questão do cloro, do nível do cloro? Sim. Vamos falar, o GenQuest, a principal função dele ele é um sequestrante de metais, né? É um eliminador e sequestrante de metais, que tem alguma particularidade na aplicação dele. Então, a aplicação de GenQuest não deve ocorrer quando o residual de cloro está acima de 1 ppm, tá? Porque a reação entre cloro, GenQuest e também sol muito forte agindo sobre o GenQuest, isso pode causar uma água leitosa e branca, pode ficar totalmente branca como leite. Então, não deve aplicar GenQuest com residual de cloro acima de 1 ppm. Então, é bom deixar o cloro baixar, faço a aplicação do GenQuest para eliminar o problema, se for uma água colorida por presença de metais ou manchas na piscina. Quando eu aplico o GenQuest, eu preciso, durante 3 dias, filtrar a minha água, sobretudo durante o dia, nos momentos de sol mais intenso, durante 8 horas. Depois do 3º dia, faço a retrolavagem da areia do filtro. Então, não misturar GenQuest com cloro e fazer a devida aplicação dele. E qual a recomendação de frequência de medição da dureza cáustica? Olha, vamos falar sobre os 3? Sim. A gente já tenta criar uma regra dos 3, então. pH, sobretudo nessa época onde o uso é mais intenso da piscina. Piscinas residenciais, o ideal seria todos os dias. Eu não faço. Então, dia sim, dia não, a cada 2 dias o pH. Alcalinidade, semanalmente ou no máximo a cada 15 dias, e a dureza cáustica 1 vez por mês. Então é isso aí, agora o momento merchan. Então, Roberto, como que o pessoal te encontra? Além daqui do podcast, é claro. Estou presente aí nas lives do podcast, eu sou representante da Genco já há 25 anos, mas nós temos o Instagram da minha representação, que é o RVT Representações. Então a gente está disponível aí para atendê-los através do Instagram também. Tenho também uma página no Facebook do meu escritório, que também é RVT Representações, e entrando em contato com a gente através dos canais de atendimento ao consumidor também, caso tenha necessidade de algo dentro da minha área de atendimento. É muito comum vocês passarem essa necessidade, a gente vai atender o consumidor, ou seja, quem for, com o maior prazer. Roberto, a gente agradece a sua participação aqui novamente no podcast. O convite está sempre aberto aqui para participar de novos episódios. Muito obrigado e até a próxima. Até, Roberto, obrigada. Até mais, obrigado pela participação. Um abraço, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. O episódio acabou, mas a conversa tá longe de terminar. Então comenta nas nossas redes sociais, curte, compartilha com seus amigos, segue a gente nas redes sociais, ativa os sininhos e as notificações. E se você ficou com alguma dúvida sobre água turva ou água leitosa, ou qualquer outro probleminha que apareceu na sua piscina, entre em contato com a nossa área técnica. Pode ser por WhatsApp, no DDD 11 99101 5047, por e-mail no saque@genco.com.br ou por telefone no 11 2146 2146. Esse foi mais um episódio do podcast Piscina Limpa. Até a próxima. Tchau!